Bora, Fel, separei um trecho da opinião placar, já deixando os créditos na descrição e na imagem do Facincane aí, pistola com o Yuri Alberto ontem que chutou a bandeira da porcada aí depois do gol do empate do Corinthians. O Timão que lidera a classificação geral do Paulista e também do seu grupo, e domingo ele pega o São Bernardo em casa pra consagrar de vez essa primeira colocação, e quem sabe a gente disputar as quartas, semifinal dentro de casa, hein? E após o vídeo aí, comenta se você concorda ou não com o Facincane sobre a comemoração do Yuri Alberto que provocou a torcida dos caras lá chutando a bandeira. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão, nenhuma notícia, nenhum corte. Então sem mais enrolações, Céu, bora pro vídeo. Hoje a gente tem muita coisa pra falar do derby de ontem, o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Como sempre, um clássico elétrico, né? Começou atrasado, como eu falei. O Palmeiras fez 1-0, o Corinthians empatou. O Corinthians teve Yuri Alberto expulso. O Palmeiras perde um pênalti no último minuto. E esse é o primeiro gol, Flavinho. Esse já é o primeiro gol. Olha a jogada do Piquerez e o Ramalho, elogiado por mim aqui, precisa ficar mais ligado. O Corinthians tomou um gol muito parecido com o Noroeste em Itaquera. Bola nas costas novamente. Eu falei do Ramalho. Esse cara jogou bem os primeiros jogos, mas os últimos jogos dele que eu tenho visto, eu não vejo todos como você. Caiu de produção. Caiu muito de produção. Você avaliou e eu avalizo aqui, exatamente. O gol foi do? Maurício. Você viu que inteligência do Maurício, né? Ele não ajeita. A bola quica e ele já de primeira... Tem jogado bem esse Maurício, tem feito muito. Foi o quarto gol dele, né? O Hugo fez um grande jogo, não só pelo pênalti, tá? O Hugo fez um grande jogo porque ele fez defesa. Aí a barreira... Barreira o nome já diz ali, né? Os caras pulam na barreira, pô. Aí o Rio foi inteligente, chutou por baixo. Por isso que hoje tem gente colocando o jogador deitado embaixo da barreira. Exato. Que mais? Essa defesa do Everton que foi maravilhosa. Foi o Ramalho, extraordinária. Bola do Ramalho. Isso. Cruzamento do Coronado. E o Facincane achando que o Lomba tem que ser titular do... Que defesa, hein? Outro ângulo ali, ó. Vamos lá agora. E tem o gol, acho que agora, né? Vai sair o gol, Aí é o seguinte, o Corinthians... Olha lá, o Richard Rios bobeia. Perdeu a bola do Memphis, Perdeu pro Memphis, toque. Eu acho que ele tinha muito pouco ângulo pra fazer esse gol. Nós temos uma outra... Foi muito bem, foi muito preciso. Mas olhando mas agora... ali é um goleiro do nível do Everton. Olhando fazer agora, dava pra pegar. Não foi frango. Eu não acho que dá. Essa bola poderia ter sido defendida. E nós temos uma outra imagem aí, muito legal, que a gente vai mostrar depois. Eu já passei ali pro Marcelo, pro Fagá, o Mica também tem, que é a escorregada do Yuri na hora do chute, cara. Ele escorrega e chuta, porque o campo tava realmente muito molhado. Dizer o quê? Que foi por isso que ele fez o gol? Não, foi um gol difícil, né, senhor Marcos? Claro. E ele perdeu um gol num lance também do Memphis antes, né? Cara a cara com o goleiro, o Everton fez uma defesaça. Agora, fala em goleiro, que goleiro que é o Hugo, né? Maravilhoso. Esse Rossi que tá no Flamengo não é melhor que o Hugo. Não. Lá, ó a escorregada que ele dá. É verdade, rapaz. Incrível, né? Mas ele o chute dele é de uma precisão, cara, impressionante. Tá cada de sinuca, cara. Bom, e aí, o que acontece? Ele vai lá e chuta a bandeirinha. Ele chuta a bandeirinha. Nesse lance, ó, deixa eu completar. Nesse lance... não deu pra ver. Ele chuta a bandeirinha e recebe o cartão amarelo. Exatamente. Aí a torcida do Corinthians Bem dado esse cartão amarelo. A torcida do Corinthians tá pé da vida. Gente, vamos lá, vamos deixar clubismo de lado. Quando o Luciano fez isso lá em Itaquera, o que aconteceu? Todo mundo ficou pé da vida. Então não tem o que fazer. Agora, o que a gente tá discutindo é o seguinte: eu tava falando com o senhor Mano no café hoje. Vamos ficar atentos ao movimento do árbitro Rafael Claus para saber se em outros jogos ele também vai dar amarelo ao jogador que chutar a bandeirinha. E não só que chutar a bandeirinha. Simulação que foi o segundo amarelo que o Yuri levou depois. Não sei se a gente vai ter essa imagem, daqui a pouco o Micheletti arranja aí. Porque o Chomani falou um negócio, aí, ó. Realmente não foi dentro da área e tal, mas na regra, né, Chomani, não diz nada que se é dentro da área, se é no ataque, se é na defesa. E foi um péssimo ator, né? Foi, péssimo ator. Agora é o seguinte, tá cheio de zagueiro. Tá cheio de zagueiro. Quando a bola tá indo em direção à linha de fundo, tem um atacante atrás dele, ele se joga, simulando falta, e muitas vezes o árbitro não marca a falta. O atacante pega a bola e vai lá. Tem que dar cartão pra esse cara também. Isso aí. Então agora é cartão pra todo mundo. Agora não pode. Agora, a regra 12, que nem o Facincane falou. Beleza, então vai. Então é o seguinte: o zagueiro que simular uma falta de um atacante e o árbitro não marcar, ele deixa o lance prosseguir e na sequência tem que dar cartão. Tem que ser assim agora, ué. Então tem que ser pra todo mundo. O que eu falei ontem, gente, é bom senso. Chega nele ali e fala assim: escuta, ô Yuri, é o seguinte, velho. A regra manda eu dar cartão pra você aqui. Eu não vou te dar o cartão porque não foi um lance tão dentro da área, comprometedor. Eu achei um absurdo esse cartão. Agora, o Facincane tem razão.
Tá na regra. Ele cumpriu a regra. Agora entra o que o Quesada falou ontem na Rádio Bandeirantes que eu tava ouvindo. Vamos ver agora daqui pra frente como é que o Klaus vai se comportar nesse tipo de lance. Entendeu? O Klaus foi o melhor árbitro de São Paulo. Não é mais. Não é mais. Eu acho que ele é um árbitro hoje muito deficiente, lento e sem critério. Uma pena, porque ele era o melhor árbitro, acho que do Brasil, não só de São Paulo. O cartão vermelho que ele dá pro Yuri, pra mim, foi um escândalo. Então eu vou defender ele agora, Sumani, porque como é que a gente pode criticar um árbitro que aplica a regra? Então, Flavinho, até ontem eu tava conversando com vocês aí até o Facicani me zoou, falou assim, não é basquete, nós estamos falando de futebol. Tem algumas coisas que você releva, por exemplo, o cartão amarelo, como eu falei, do zagueiro que tá. Vamos supor que aí, ao invés do Maurício, fosse o Ramalho. Ele pega e simula uma falta. O juiz não dá, aí até sequência do lance sai um escanteio. Então você tem que dar cartão pro cara. Concordo. Então isso que eu tô te falando é bom senso. A jogada do Yuri não foi dentro da área. Uma jogada dentro da área dessa, o juiz marca, compromete a arbitragem. Uma falta dessa aí marcada ali, não tem compromisso nenhum. Comprometimento nenhum. Não vai alterar o preço do feijão. Entendeu? Dentro da área, pode ser, porque o cara marca um pênalti, faz um gol, acabou. Se bem que hoje tem o VAR e você pode minimizar isso. Entendeu? Antigamente não tinha. Então, antigamente, o cara simulava dentro da área e não era pênalti, e o juiz marcava, o cara ficava louco. O Euler, lembra do Euler que jogou no São Paulo, no Palmeiras? Esse cara era terrível. Eu nunca gostei dele como jogador de futebol e nem com as atitudes dele em campo. Que ele fazia isso toda hora. Ele comprometia a arbitragem e sacaneava o colega de profissão. Tô citando o Euler e tem outros mais também, eu me lembro dele agora, tá? Então, mas nesse caso aí não foi, entendeu? E como eu falei ontem, no basquete tem uma regra chamada 3 segundos do garrafão. Ninguém marca, mas tá na regra, entendeu? Mas se o Facicani tem razão, tá na regra, tem que marcar. Agora, vamos ver daqui pra frente como é que vai ser. Acho que isso sim, o Facicani vai falar. Isso o que o Klaus fez incita a uma cobrança futura. Vamos agora observar o Klaus com mais atenção para ver se ele vai aplicar esse mesmo critério em todos os lances, etc e tal. Mas é duro criticar Flavinho, o cara se for aplicar esse critério em todos os lances, não vai ter jogo que vai acabar com os jogadores. Não vai ter jogador simulando. Ou isso, você tem razão. É uma forma de inibir, pode ser. Tá certo. Fala, Facicani. Eu acho que o mais grave disso que a gente pode discutir é a falta de completa inteligência para essas duas atitudes do Yuri. Que é um grande cara, tá num momento de vida esplendoroso como atacante. Hoje é o grande centroavante do Brasil, porque o Pedro está machucado. O Pedro é melhor que ele, mas o Pedro machucado, ele é o cara. E para mim é uma completa falta de inteligência, de noção, de tudo. Quando ele toma 2 cartões da forma mais idiota possível. Primeiro, esse pra mim é a mesma cobrança. Foi justo. Os caras vão falar, Facicani, porque foi contra o Palmeiras. Não, qualquer jogador do Palmeiras que der uma voadora no Mas eu não sou palmeirense nem corintiano, tô falando, isso foi justo. Então eu vou falar aqui por mim, tá? A partir do momento que você chuta o maior símbolo de um clube, que é a bandeira com o distintivo, você comete uma atitude indigna, desrespeitosa, uma atitude covarde e uma atitude baixa, do pior nível, para um atleta de futebol, tá? Uma coisa é você brincar com a torcida, faz careta, tudo é relevante, mas nunca se chute um distintivo de um clube. Nunca pise numa bandeira ou pise numa camisa. Isso aí é quebrar qualquer tipo de princípio de educação e respeito. Acho que o Yuri deveria virar público hoje e falar, gente, puta, foi mal. Como o Luciano naquela vez. Exatamente. Eu não entendo porque só o jogador faz isso. Relevaria. O Yuri Alberto não é mau caráter por isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas a atitude é indigna, uma atitude cretina, tá? Fazer isso, qualquer jogador. Yuri, Luciano, se o Veiga fizer isso, que o Veiga comemora muito fazendo isso na própria bandeira. Que eu não gosto, tá? Eu não gosto. Mas o Veiga não faz isso no campo adversário, né? Não, até onde eu vi, até onde eu me lembro, não. Mas se fizer, é o mesmo discurso para o Veiga também se fizer. Aliás, é o mesmo discurso fazendo isso na bandeira do Palmeiras. Eu acho que o cara não tem que comemorar dar uma voadora da bandeira do Palmeiras. Ele tem que fazer o contrário, tem que pegar a bandeira do Palmeiras e dar um beijo. Tá? É assim que se trata o distintivo de um clube. Então, é esse o primeiro passo que a gente tem que analisar. E o segundo,
Pô, sabe, o Corinthians estava bem no jogo. Bem que eu digo assim, o Palmeiras parecia um caranguejo, sabe? De um siri de péssima qualidade, ficando tocando bola pra lá e pra cá. E o Corinthians tentando estocar. Esse era o lance que o Corinthians estava estocando o Palmeiras. Se o Yuri dribla o Naves nesse lance, olha lá, ele driblou o Naves. Ele driblou o Naves. Verdade. Ele driblou o Naves, ele ia pra dentro do gol. Ou seja, a gente tem que começar a condenar esse nível, às vezes, sabe, de baixo intelecto de jogador em campo. Aí saiu o gol do Palmeiras, tá? Mas enfim, se a gente tivesse o lance completo, eu mostrava. O Corinthians estava com um contra-ataque pra virar o jogo. Vamos passar a cobrar também, além do critério do árbitro, de toda essa melhoria, uma melhora de inteligência do jogador brasileiro. Pô, a gente não vê isso acontecer na Europa ou até na Argentina, sabe por quê? Porque os caras, pô, dentro de campo tem uma noção de querer ir pra dentro do gol, é fazer o gol. Às vezes você quer tanto ludibriar, tanto querer ganhar do seu adversário da forma, sei lá, menos nobre possível e esquece que com a sua própria capacidade você poderia fazer isso. O Facinca, eu não sei se a gente pode mostrar esse gol, ô Michelete, do Santos e Corinthians na final de 2002, o gol de empate do Elano. Não sei se a gente pode mostrar. O gol nasce porque o Robinho tava 2-1 pro Corinthians. Esse resultado dava o título ao Santos. O Anderson dá um carrinho no Robinho, ele pula e continua a jogada, passa pro Elano e faz o gol. Hoje em dia, o que faria o jogador? Nossa, sim. Rola pra ganhar tempo, porque 2-1 daria o título pro Exato. Santos. Entendeu? Rola, pula, que lembra o Rony do Palmeiras? Ele dá aquela cambalhota. E o Davidson? Davidson, entendeu? É o que você falou, pra ilustrar o que você tá dizendo. O Yuri, se ele continua a jogada, ele poderia fazer o gol. Sim. Ele prefere simular ao invés de tentar fazer a jogada. E isso pra mim é a inversão de valores do futebol, gente. Inversão de valores, entendeu? Então por isso que eu falo que se for uma expulsão como corretivo, mas que se aplique o critério, essa expulsão tem que ser colocada num quadro para jogador de futebol. Fala assim, ó, olha isso aqui, ó. Se alguém... E assim, se eu sou o técnico, fala assim, ó, se você for expulso ou tomar um cartão porque você deixou de seguir uma jogada que você driblou o cara e você tava em progressão ao gol, você tá afastado 5 jogos. Mas aí você perde o vestiário, porque o cara é amigo de não sei de quem. Mas Você sabe como é que é. O Ramon Dias, na hora que a televisão mostrou, você estava no estádio, não sei se você viu essa imagem, o Ramon Dias fala alguma coisa, troca algumas palavras. O que foi que aconteceu ali? Ele cobrou o Yuri pelo lance. Claro. Tá certinho. Yuri prejudicou o Corinthians ontem. Muito. Prejudicou o Corinthians vamos ontem. lembrar que essa daqui, ele tomou, nesse lance da simulação, um cartão amarelo. Ele tomou 2 amarelos. É o primeiro pelo chute na bandeirinha e a ou seja, simulação resultou num cartão ele amarelo. fez 2 Talvez, cagadas, Sormani, se ele não tivesse o primeiro cartão amarelo e tivesse tomado só um cartão amarelo durante o jogo por causa desse lance, a gente talvez não tivesse discutindo muito aqui, porque não houve uma consequência extrema que foi a expulsão, né? Pedir pro Marcelo, João e o Michelite separarem só esse lance do pênalti, que é legal a gente também discutir, mas voltando A história da invasão, né? Voltando a essa questão. Às vezes o jogador faz alguma coisa errada, como o Facincani tá falando. Só que ele fez 2 coisas erradas no mesmo jogo. Ó, né? mas peraí, por esse lance aqui que é essa... depois a gente vai ver. Desculpa, eu não... Do quê? Essa invasão, hein, cara? Nós vamos falar da invasão, nós Invasão? vamos discutir E outra, a imagem, na imagem não tem. Tem uma foto, um frame, que tá todo borrado, você já nem sabe se o jogador, se o Estevão já tá chutando ou não. Agora, o pênalti foi claríssimo, tá, gente? Eu também achei Tem conversa nenhuma. Erro do Charles. O Estevão, todo mundo sabe que é um jogador de confronto, ele vai pra cima pra pegar o contato. Ele procura. Ele passa pelo Kaká primeiro, fora da área. Bidon dentro da área, aí o Rian vem ali na loucura e faz o pênalti. Então, corintianos, parem de reclamar, pênalti claríssimo. Aí foi um problema de perder uma bola que não pode ser perdida num clássico como esse. O Rios perdeu de um lado, o Charles perdeu do outro, e aí saíram os gols, né? Saiu um gol e um pênalti para a equipe do Palmeiras. É isso. Agora, o Yuri é bom moço, né, gente? Claro que é. Eu tô falando isso. Só que alguém tem que chegar nele e falar, Yuri, por favor, tá? Porque esse jogo não ia mudar o preço do dólar. Imagina uma final, perder um jogador como Yuri com 13 minutos em campo, né? No segundo tempo. Tá? Não é que o Yuri sai esbaforido e não vê nada e chuta a bandeira. Não, ele para no ele meio do saiu de caminho. boa. Ele tá andando. E aí depois dá a voadora. Yuri, olha lá. Cara, na boa, eu tô falando isso porque eu gosto do seu futebol, tá? Eu gosto do seu futebol. Você melhorou muito. Se você sai andando do jeito que você tava, de cabeça fria, e você para em frente à torcida do Palmeiras, e faz isso aqui, ó.
e beija o escudo do Corinthians e faz isso, Acabou. cara, ia ser o maior tapa com luva de pelica pra provocar os caras num bom sentido, pra você valorizar o Corinthians e seguir o jogo com a grandeza e com o bom futebol que você tem. Bobeira então, só total. isso. Eu não sou sommelier de comemoração, tá? Mas é que Tá certo, essa comemoração em si, pra mim, é a comemoração mais estúpida e esdrúxula que começaram a fazer no futebol. Agora, Hugo Souza é seleção, né, cara? Ah, sim. Mas olha, titular, Sormani. Eu acho. Eu Sem acho sacanagem, Eu titular acho da também. seleção brasileira. Goleiro frio, técnico Pegador pra de cacete. pênalti, gente. Você cai numas quartas de final, 6 pênaltis empata o no jogo. Corinthians. Você cai numas quartas de final da Copa do Mundo, você empata o jogo, que nem aconteceu o Brasil e Um cenário, vamos lá, deixa eu colocar um cenário, vamos lá. Brasil e Croácia, Hugo Souza. Hugo Souza no gol. Você tá na cadeira, aí vai começar os. Você tá Eu tô Sormani tenso. Tá tenso. Mas eu tô muito esperançoso. É. Mas aí você tá Tô muito esperançoso. tomando um negocinho ali e tal, não sei o que. É um cafezinho, qualquer coisa. Tá lá. Pênalti. Aí você vê assim, Hugo Souza. Ah, tô Mas tenso, fica. mas eu tô esperançoso. Mas aí você tá com você beberica normal. Mas aí você vê o Alisson. Aí vamos lá. Aí cenário. O Alisson. Foca o Alisson. Meu Como é que tá Olha lá, café? lá o pênalti, Você ó. tá com Ó. café aqui, o que acontece? Ah, vai pro saco. Literalmente. Ele Cai, é né? Vai pro muito, saco, ele é literalmente. muito bom goleiro. Ele tá cada vez mais. Tudo bem que ele fala um pouco mais, ele é mais falante, mas cada vez mais me lembra o Dida pela frieza. Ah, não, o comportamento. Como goleiro, né? Como Mas goleiro, o comportamento não pelo dele, comportamento. O comportamento dele é personalidade é outro. diferente. É. Ele se comunica melhor que o Dida, viu? Sim, o Dida não O falava. Dida era quase um mudo, né? Pô, o Exatamente. Corinthians é campeão do mundo, o Dida sai andando como se não tivesse nada acontecido. Vai ser na feira, comprando Exato. tomate. Mas aí, ó, você vê, ele faz a defesa e também, ó, não sai pulando que nem um louco. É. Ele fala, ó, vamos marcar lá, ó. Claro. Mas seus lá, malas. em Novo Horizonte, ele também não pulou quando ele fez o gol. Então, Quando ele tem essa característica, um pouco mais... Mas quando acabou o jogo, ele foi provocar a torcida do Palmeiras, porque ele deve ter ouvido muito ali. Imagina, olha a distância da arquibancada pro gol. Ele deve ter ouvido muita coisa. Acabou o jogo, você agora é minha vez. Lógico. Entendeu? Eu Agora acho é que os minha dois goleiros de ontem merecem seleção. O Everton começou bem esse ano. O Everton tá O Everton jogando tá bem. Tá fazendo um ano melhor do que o ano passado. vez. Olha lá, a E o imagem, Hugo ó. Souza também. Aí vocês escolhem o terceiro goleiro. Quem que seria o terceiro goleiro aí, gente? Terceiro goleiro? Ah, pode ser o Ederson. Eles não vão deixar de convocar alguém de fora. É o Ederson, vai ser o- vai ser- é um tesão pelo cara que O joga meu fora, né? Não terceiro goleiro é incrível. o do Atlético. Como é que ele chama? O Everson. 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 É, Você o confunde Sormani que falou tem Ederson. Ederson, É. Alisson, Everson, Eu o Everton, não pode esquecer do Everton. Bento, hein? Oi? O Bento. Ah, E o- mas e o não, mas John eu do acho que Botafogo? o Bento não. O Bento tá jogando na Arábia. E o Então John vai do pro Botafogo? Alnasser, lá vai ganhar O dinheiro. John tá vai jogando John do bem Botafogo. também. O João tá jogando bem. Não precisa de goleiro de fora. Léo Jardim não, né, gente? Léo Jardim Não. né? Nós elegemos Léo Jardim aqui. Metemos um dos o Léo Jardim. É um melhores. fenômeno, porque ele tava muito bem, do nada ele tá no fundo do poço. Ele foi lá pra ganhar dinheiro. Não, o Léo Jardim, eu tô falando. Ah, o Léo Jardim. Começou muito bem no Vasco. Tanto que ele virou técnico Em do resumo, Cruzeiro. no assunto goleiro, eu falo isso. O Léo Jardim, não é isso? O Everton... Não, aquele é outro cara. Não é o técnico do Cruzeiro? Como é que chama o técnico Léo do Ah, Cruzeiro? Jardim. Leonardo Jardim. Leonardo Então, Jardim, sim. Léo É, Jardim, parente, Leonardo né? Jardim é o mesmo. Não, um é goleiro do Vasco, outro é treinador do Cruzeiro. Ah, é? Não são... Só pra arrematar esse tema goleiro, tá? Os lances de perigo do Palmeiras ontem, nenhum, tirando a falta do Richard Rios, foram capitais ao ponto de falar assim, meu Deus, que milagre. Os Mas três o- lances de perigo que o Corinthians Milagre teve... do Everton, você tá dizendo? Os três do lances Hugo. de perigo do Corinthians foram mais assintosos para uma defesa de grande chance do que os do Palmeiras. Você quer dizer que o ataque do Palmeiras foi inofensivo? Esse é o lance de perigo, Ah. teve o gol e a bola na trave do Mike. E teve o pênalti. E o pênalti, tá? Já tem 4 já. Ó, 4. Tem quatro tá? já, O Corinthians assim. teve um lance na ponta esquerda do Yuri Alberto, que o O Everton faz Corinthians, uma pra boa mim, só defesa. teve essa defesa aí. Esse lance, A não, defesa teve o lance do Yuri Ramalho. Alberto. E o gol do Yuri Alberto, 4-3, gente. Mas o Palmeiras, 4-3. finalizou 89 vezes contra Não. 2 do Corinthians, não Não, foi? você pega aqui, aí você tem que o pegar no o alvo, Francisco lances tá falando perigosos. porque assim, Defesa. o Real. volume de... Teve um jogo aí que foi... Nem sei que jogo que foi 20-1. Finalizações. Palmeiras e Grêmio, o ano passado. Palmeiras 2 1 a 0. Recentemente, um jogo recentemente, eu já esqueci. 20 finalizações ao mês, você vai ver o jogo, foram 4 finalizações mesmo pro gol. Sim. Entendeu? Sim. Porque chute no pau de escanteio não dá 12 pra... travadas. Então, teve isso, chance né? travada. Chute travado não pode ser É isso, considerado. eu também Que nem acho. o chute pra fora, passando lá pra arquibancada. Teve um monte E disso. cabeçada tem que entrar como finalização também. Teve um monte disso. Pelo Cabeçada alto, por tudo cima bem, do gol mas sem de cabeça. perigo, chute fraco. É. Que nem teve um no Mas primeiro tempo. tudo isso, sabe o que me Não,
quanto, esse chute não teve perigo nenhum. foi Esse chute defesa. foi na mão do goleiro. O Palmeiras, Ai, grande chance. Não teve o grande chance. Palmeiras não tem mesmo centroavante, né? É isso. Pô, o centroavante do Palmeiras ontem foi o zagueiro de 1,93m que entrou aos 48 no isso segundo chamou tempo. atenção. Benedetti. Benedetti. E foi jogar de centroavante na É parte uma final. coisa, Ele entrou de centroavante. É muita pobreza para um time que tem o Palmeiras com o elenco e por essa badalação e bajulação que se tem com o Abel. Se eu tava vendo teu O Flávio vídeo Lopes ontem, não tava no banco? tava no banco, né? Ah, pergunta pra ele. Pergunta pra ele. pra você. Agora não serve. Agora, o protegido dele, o melhor centroavante do mundo, que ele falou que Não, a seleção... Flaco não tá. Não, o Abel teve a pachorra. Não tava no banco. Não tava. Então, é isso que eu tô falando. O Abel teve a pachorra descarada no ano passado de falar que a seleção da Argentina não tem um atacante como o Flaco Lopes. É claro que não, porque a Argentina tem bom jogador, não tem atacante melhores. ruim. Não falou mentira nenhuma. Não, mas Gente, ele não uma terminou coisa- a frase. Ele não falou mentira nenhuma. A Argentina tem É uma outros coisa, melhores. Não, mas ele tava falando defendendo o cara. Ele tava falando exaltando o cara. Facinho. Cara, é uma E falta vem de cá, noção não de era o bola. caso. Antes, eu sei que eu vou deixar você nervoso. Acalme-se. Não dá pra ter calma. Não dá pra ter calma. Não Quando era o assunto é caso Abel de o Ferreira, Rony estar no banco? Claro que era. Então é isso aí, Fel. Bora para mais informações do Corinthians, bastidores do clássico aí, onde o Timão empatou por 1-1. O Souza que brilhou no derby, pegou o 6º pênalti pelo Corinthians, mas diz, inconformado pelo jogo. O goleiro que vetou a derrota no final do jogo ali, pegou no pênalti do Estevão, nos acréscimos do clássico. O pênalti pegado aí foi o 6º defendido por Hugo Souza no Corinthians. E o segundo essa semana, hein? Na segunda-feira ele já havia evitado o gol do Pablo Diego, do Novo Horizontino. Já em 2024, o goleiro pegou 3 cobranças do Bragantino em disputa nas oitavas de final da Sul-Americana e um do Grêmio na Copa do Brasil. No total, o enfrentou 18 penalidades pelo Corinthians e foi vazado 10 vezes. Além de 6 defesas, houve 2 chutes para fora. E o Hugo falou que ficou feliz pela performance, por ter saído como craque de jogo, mas ele ficou inconformado pela forma como foi o jogo, pela forma como o Timão se comportou e não conseguiu jogar. O clássico precisa de um pouco mais da nossa equipe e complicou ainda mais com a expulsão do Yuri Alberto. E o Hugo Souza falou que não ia falar de arbitragem, foi decisão dele expulsar. E ele falou também que o Coringão precisa melhorar, mas o importante é que a gente não perdeu, disse o Hugo Souza em entrevista coletiva após o jogo. Hugo Souza que fez defesas importantes na partida em diversos momentos e gritou com os companheiros e cobrou a postura diferente no clássico. E ele falou exatamente assim: na verdade, estava tentando cobrar o máximo da equipe, eu sou o capitão, preciso cobrar, falar, tentei ajudar a equipe a estar mais ligada, demos espaço para o primeiro jogar, faltou pressão na bola, a gente vai corrigir essa semana. E a gente espera que eles corrijam essa semana, não pode fazer essa marcação mole que a gente fez, cara. O Ranieri, ele é o primeiro homem de combate, não pode jogar mole como ele jogou. O André Ramalho muito mal na partida. O Kaká daquele jeito, né? O Hugo, lateral esquerdo, muito fraco, não serve para ser jogador do Corinthians. O Matosinho, depois que ele ficou um tempo parado de lesão, parece que ele não voltou muito bem, tá sem ritmo ainda. Então a gente precisa melhorar essa parte defensiva e esperar aí. Parece que o Garro vai voltar domingo e voltar realmente aquele futebol que a gente costumou ver no final da temporada passada. Lembrando que o Timão volta ao campo ao domingo contra o São Bernardo em casa, às 20 horas aí, na Neoquímica Arena, pela 8ª rodada do Paulistão. Eu tô torcendo pra acabar logo essa fase de grupos, que é muito chato, né? Tirando os clássicos aí, esses jogos aí contra a equipe do interior é muito chato, não passa logo. E venha logo a próxima fase aí, as quartas, semifinal, quem sabe a final. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!